Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it ships. Bom dia, eu sou Danilo Souza e junto aos meus colegas Ana Beatriz, Carlos Eduardo, Gabriel Silvestre, Luiz Gabriel, Marco Antônio e Rafael Barbosa, estaremos falando um pouco sobre o tema simulacro. Jean Baudrillard. Bom, desconsidere a pronúncia porque eu logicamente não sei falar francês, mas Jean Baudrillard foi um sociólogo também francês que foi apontado como o sociólogo do consumo e durante o período pós-moderno ele também foi apontado como um teórico influente. De acordo com ele, a sociedade atual está dividida a partir do consumo e não a partir da produção, o que coloca as categorias econômicas de necessidade, satisfação, distribuição e lucro como primordiais na análise da natureza e na função dos bens. O desejo de bens do consumidor não se dirige aos objetivos em si, sendo antes um desejo de inclusão dentro do sistema de consumo. Para este autor, a manipulação ativa dos signos, com a infinita reprodução e a sobreprodução de imagens e signos, apagou toda a distinção entre o real e a imagem. A perda de significados estáveis que daí deriva tem sido avançada como uma característica das sociedades pós-modernas. De acordo com Jean Baudrillard, a realidade deixou de existir. E as pessoas passaram a viver e dar mais importância às representações sobre a realidade que são disseminadas pelas mídias. Os simulacros são essas simulações erradas sobre o real e que despertam maior atração ao espectador do que o objeto ou situação que está sendo reproduzido. O conceito do simulacro é bastante aplicado na comunicação social, em especial no jornalismo, para representar a forma como uma notícia ou informação pode ser manipulada com o intuito de ludibriar as pessoas em relação a determinado assunto ou situação, por exemplo. Ou seja, o simulacro corresponde às cópias imperfeitas da realidade. Representações que tentam dar veracidade a algo que não é equivalente ao real. Black Mirror retrata a inquietação coletiva em relação ao mundo moderno. Cada história explora temas relacionados à paranoia tecnológica contemporânea. A tecnologia transformou todos os aspectos de nossa vida. Em todas as casas, em todos os escritórios e nas mãos de todas as pessoas, há um monitor, um aparelho, um espelho refletindo a nossa existência no século XXI. No episódio 50 Million Merits, é retratado um grupo de personagens que vivem em celas individuais, pedalando em bicicletas ergonométricas, enquanto assistem televisão compulsoriamente. Dentro de seus cubículos, cada pessoa assiste à televisão de forma gratuita, seguindo a ordem de atrações transmitidas nas diversas telas. Ao analisar detalhadamente o episódio citado anteriormente com as ideias de Baudrillard, é possível perceber uma relação entre os dois. Por realizar as atividades físicas, a pessoa recebe uma determinada quantia de méritos, que é a moeda vigente na série. Os méritos podem ser acumulados pedalando, fazendo performances no seu quarto ou interagindo com avatares através da TV. A moeda é utilizada para adquirir comida e outros utensílios básicos. Também é utilizado na compra um bilhete de participação de um concurso de talentos, sendo que os participantes podem virar artistas e deixarem suas bicicletas. Nesse sentido, uma cena em particular foi marcante, quando uma das personagens disse que a comida disponível era mais próxima que eles tinham da real naquele local. Desse modo, constata-se uma relação com o simulacro de Baudrillard, já que eles viviam em um lugar onde tudo era uma mera representação da realidade. Além disso, os personagens possuem o seu ciclo diário regulado pelas cabines, que mostram as diferentes etapas do dia. Assim, verificamos o simulacro mais uma vez. As pessoas realizavam suas ações por meio de gestos, que resultavam em comandos no sistema, que estavam ligados à manutenção dos avatares virtuais, o que condiz com a cópia da realidade teorizada por Baudrillard. Portanto, constata-se que a realidade exposta no episódio está relacionada à noção de simulacro de Jean Baudrillard. But hidden in his coat is a red ride.